Se você é pai, mãe ou um educador cristão, alguém talvez que busca se aprofundar na fé, com certeza você já fez a pergunta: será que existe idade certa para o batismo? Essa é uma decisão que pode ser tomada cedo na vida ou precisa de um certo nível de maturidade para essa decisão? Essa é uma pergunta que gera muitas discussões e até dúvidas em muitas famílias cristãs. E hoje nós vamos desmistificar esse tema tão importante, explorando o que a Bíblia diz, o que a teologia cristã tem desenvolvido ao longo dos anos, mas também entendendo o que a ciência do desenvolvimento humano nos revela sobre o preparo para um passo da fé tão importante quanto esse. O meu nome é Ricardo Nogaroto. Eu sou teólogo e pastor há quase uma década e eu sou apaixonado por trazer clareza a questões da vida, a questões da fé, a questões teológicas. Entenda bem, o batismo é um dos ritos mais significativos do cristianismo. E ele é um símbolo poderoso do nosso compromisso com Jesus Cristo. No entanto, quando a gente fala de batismo de crianças e adolescentes, a conversa fica muito complexa. Diferentes denominações, até mesmo diferentes famílias, têm visões diferentes sobre qual seria a idade ideal para essa decisão tão crucial. Algumas igrejas batizam crianças bem novas, bebezinhos, outras preferem esperar até a adolescência, e tudo isso gera um leque de dúvidas. Nesse vídeo nós vamos mergulhar nessa questão e o objetivo é compreender o significado do batismo cristão, analisar os argumentos mais comuns para o batismo precoce e talvez ver se eles se sustentam à luz do Novo Testamento. E por fim, o nosso objetivo é explorar as considerações históricas e do desenvolvimento infantil que nos ajudam a entender melhor esse processo. Para a gente entender qual seria a idade ideal para o batismo, nós primeiro precisamos perguntar o que é o batismo em sua essência, onde ele começou e o que realmente significa ser batizado. O batismo cristão não deriva dos ritos de imersão judaicos usados para a purificação, nem mesmo dos batismos que eram oferecidos aos prosélitos. É um batismo aos gentios que se convertiam ao judaísmo. A origem real do batismo cristão é o batismo moral introduzido por João Batista. Diferente das práticas judaicas, o batismo de João era uma cerimônia única, com um significado profético, simbólico. Era um batismo de arrependimento para perdão dos pecados e era recebido passivamente. O batismo cristão é uma continuação direta do batismo de João, com a adição da administração do batismo em nome de Jesus Cristo e o dom do Espírito Santo. Após o Pentecostes, o batismo começou a ser entendido como tendo totalmente esse caráter moral e escatológico vinculado ao Espírito Santo. Agora, o significado do batismo cristão é profundamente moral. Ele está associado, em primeiro lugar, à oferta de perdão do Evangelho, exigindo uma resposta de fé e um genuíno arrependimento pela pessoa que decide pelo batismo. Esse arrependimento ele não pode ser apenas remorso, mas precisa ser uma mudança completa da mente e das atitudes também. E essa mudança influencia toda a nossa existência. É uma verdadeira conversão, que significa mudança de rumo. Essa relação entre o arrependimento e a conversão nos leva à poderosa metáfora que Paulo dá sobre a morte e ressurreição em Romanos capítulo 6. A imersão batismal simboliza a morte para a velha vida de pecado e a ressurreição para uma nova vida. Isso tudo deve ocorrer de forma absolutamente consciente por parte da pessoa que está tomando essa decisão. Envolve uma cuidadosa atividade cognitiva. É uma decisão voluntária de servir a Deus. O batismo é, dessa forma, uma confirmação pública
de uma mudança de senhorio. Se até então era o eu que governava a minha vida, agora o Senhor da minha vida é Cristo Jesus. A questão grande do batismo é se você escolhe se submeter a tua existência a Cristo Jesus, declarando lealdade restrita a Ele. E essa decisão exige um alto nível de capacidade cognitiva e exercício da vontade, porque isso impacta profundamente toda a vida e tem um alcance eterno para a velha vida de pecado e a ressurreição para uma nova vida. Isso tudo deve ocorrer de forma absolutamente consciente por parte da pessoa que está tomando essa decisão. Envolve uma cuidadosa atividade cognitiva. É uma decisão voluntária de servir a Deus. O batismo é, dessa forma, uma confirmação pública de uma mudança de senhorio. Se até então era o eu que governava a minha vida, agora o Senhor da minha vida é Cristo Jesus. A questão grande do batismo é se você escolhe se submeter a tua existência a Cristo Jesus, declarando lealdade restrita a Ele. E essa decisão exige um alto nível de capacidade cognitiva e exercício da vontade, porque isso impacta profundamente toda a vida e tem um alcance eterno. Isso nos leva a uma questão. Há batismos de crianças na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, e a resposta simples e clara é um grande não. Não existe nenhum exemplo explícito de batismo infantil ou de adolescente na Bíblia. Os argumentos que são mais comuns para o batismo precoce não se sustentam. O primeiro é a interpretação de 1 Coríntios, capítulo 7, 14, que supostamente ligaria a elegibilidade do batismo dos filhos à fé dos pais. Só que essa interpretação está equivocada. O batismo é individual e, neste texto, Paulo está discutindo a questão da santidade no casamento misto. A santidade referida é uma questão cultica, não uma transferência de moral, de salvação entre pais e filhos. Filhos de pessoas crentes não são salvos automaticamente pela fé dos pais. Segundo, a atitude de Jesus Cristo para com as criancinhas em Marcos 10, 14 também não tem nada a ver com o batismo. Jesus abençoou as crianças como os pais haviam pedido, e a ênfase é que nós devemos receber o reino de Deus com a humildade e a dependência de uma criança, porque o reino de Deus é um dom, não algo que se mereça. O terceiro argumento dos batismos de toda a casa em Atos, aparece em Atos 16, versos 14 e 15, versos 30 e 33 e Atos 18, 8, aparece lá, toda a casa foi batizada. Isso não é uma prova de batismo infantil. Não há uma menção de crianças nesses relatos. E a palavra casa, oikos, oikia, em grego, inclui um grupo mais amplo de pessoas, como escravos e até parentes adultos. Em alguns casos, como o caso de Lídia, é até provável que não houvesse crianças pequenas mais em casa. Em síntese, o Novo Testamento não justifica o batismo precoce. O batismo exige uma resposta consciente de fé e arrependimento. A idade da responsabilidade não pode ser ignorada nessa resposta. Flexibilizar esses parâmetros pode abrir portas para práticas como o batismo de recém-nascidos, que tem sido cada vez mais questionada hoje em dia, inclusive por denominações que praticam o batismo de recém-nascidos. O batismo cristão exige uma decisão consciente de fé e arrependimento. Mas afinal, quando uma pessoa atinge essa idade de responsabilidade? Nós não estamos falando de uma data exata no calendário, mas sim de um estágio de desenvolvimento. Para nos ajudar a entender isso, nós vamos mergulhar em algumas considerações históricas e pedagógicas sobre o desenvolvimento infantil. No judaísmo dos dias de Jesus, a transição da infância para a idade adulta ocorria aos 12 anos de vida.
A partir dessa idade, a criança era considerada responsável por suas escolhas e ações. Antes disso, as suas obrigações religiosas eram mínimas. Aos 12 anos, um menino judeu se tornava um filho dos mandamentos e começava a fazer votos, a oferecer sacrifícios e a frequentar as festas em Jerusalém. É bem interessante a gente notar que o evangelista Lucas registra a primeira peregrinação de Jesus a Jerusalém para a Páscoa, quando ele tinha exatamente 12 anos, mesmo que seus pais fossem anualmente. Essa idade foi estabelecida pelos rabinos, não por um preceito bíblico direto, mas pela observação das profundas transformações físicas, psíquicas e cognitivas que a criança começava a experimentar nessa fase. Essa fase é o início da puberdade. Eles percebiam que era nessa época que a criança compreendia os detalhes da lei, memorizava com mais facilidade e desenvolvia resistência física para as longas jornadas. O Talmud, inclusive, ele corrobora com essa questão, em relação à puberdade, e mais tarde essa idade foi ajustada para os 13 anos, como permanece até hoje. Essa ligação entre a idade da responsabilidade e o início da puberdade não é exclusivo do judaísmo. A grande maioria dos grupos cristãos que praticam o batismo adulto também reconhecem, mesmo sem estabelecer uma idade fixa, que a puberdade é importante nessa equação. Esse é um senso comum, ou seja, é uma percepção empírica do impacto da puberdade na capacidade cognitiva da criança. E esse senso comum é confirmado por diversas pesquisas na área da pedagogia, desde Piaget até Kohlberg, com a sua teoria do desenvolvimento dos estágios morais. Nós temos essa confirmação de que a puberdade é vital para o desenvolvimento do cérebro da pessoa. Agora, o que realmente chama a nossa atenção são os estudos focados no campo da religião, que também confirmam que é na adolescência, ou nos anos da transição da pré-adolescência para a adolescência, por volta dos 10 a 12 anos, que a criança começa a desenvolver uma fé mais consciente e autônoma, que se torna parte da sua própria identidade pessoal e religiosa. Nós temos uma educadora adventista, Dora Habenik, que é uma referência na educação religiosa infantil e oferece vários insights valiosos sobre esse assunto. Ela observa que, desde os primeiros anos de vida, a criança desenvolve noções básicas de amor, de confiança e de obediência. Contudo, os conceitos espirituais só começam a amadurecer a partir da idade escolar, 7 a 9 anos. É nessa fase que a criança já pode entender o significado do pecado, o significado do perdão, o significado da salvação, de uma forma suficiente para a sua própria idade. E é possível que essa criança, que está agora se tornando um juvenil, consiga agora reconhecer entre o que é certo e o que é errado e ter as suas primeiras ideias sobre a religião. Mas ao redor ali dos 10 a 12 anos, a doutora Habenik afirma que ela chama esses anos de transição, então a capacidade cognitiva da criança realmente se expande e os conceitos religiosos abstratos, como o simbolismo da cruz, o simbolismo do santuário, que antes fazia pouco sentido, agora se tornam realmente relevantes. É nessa época que a criança começa a compreender a sequência histórica, permitindo assimilar profecias de tempo e que o estudo temático da Bíblia, das doutrinas, começa a fazer sentido para ela. É nessa faixa etária, inclusive, que ela pode aprender a lidar com problemas da vida cristã, como a tentação e a dúvida. É crucial a gente entender que é apenas entre esses 10 e 12 anos que ela realmente consegue saber o verdadeiro significado da conversão, do arrependimento, da fé, e está pronta a assumir o compromisso sincero de entregar a vida a Jesus Cristo e servi-lo de todo o coração. Contudo,
Rabenick conclui que nessa época, que começa ali entre os 8, 9 e vai até por volta dos 12, 13 anos, que as crianças, que os juvenis nesse caso, que é criada em lares adventistas, está pronta para o batismo. Embora se reconheça que algumas crianças podem ainda estar mais precoces do que essas, e outras só estarão prontas de fato aos 14 anos. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação a esse assunto e os conselhos de Ellen White nesse sentido. A maioria das crianças adventistas são batizadas de 10 a 12 anos. Existe um relato do próprio Tiago White, um dos pioneiros adventistas, que ele, em 1844, batizou um grupo de 12 crianças entre 7 e 15 anos. No entanto, 3 pontos são importantes a gente citar sobre esse evento. Isso ocorreu em 1844, no fervor do movimento milerita, com um senso de urgência para a volta de Jesus, antes mesmo de Ellen White ter qualquer uma das suas visões. A segunda questão é que a situação era extremamente especial, com as crianças tendo tomado a iniciativa e enfrentando forte oposição até mesmo dos pais. E o terceiro ponto que tem que ser levado em consideração é o fato de que Tiago White tenha se tornado um líder. O fato dele ter se tornado líder não significava que essa atitude pontual era um contexto passível de ser aplicado em todas as situações, entende? Isso não deve ser um paradigma a ser seguido universalmente. A Igreja Adventista, em seu livro Nisto Cremos, reluta em estabelecer uma idade específica para o batismo, pois os indivíduos são diferentes no tocante à sua maturidade espiritual em qualquer idade. Mas existem algumas preocupações claras. Os candidatos devem compreender o significado do batismo, têm que ter se rendido a Cristo Jesus e estarem convertidos, precisam compreender os princípios fundamentais do cristianismo e compreender o significado de serem membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Manual da Igreja, ele ecoa exatamente essa mesma preocupação. Ele declara que crianças muito novas que expressem o desejo de se batizar devem ser incentivadas a participarem de um programa de instrução. A linguagem do Manual da Igreja é relativamente vaga quanto à idade, mas é muito específica quanto às responsabilidades. Somente os que dão prova de haver experimentado o novo nascimento e de estar desfrutando de uma experiência espiritual no Senhor Jesus se acham, de fato, preparados para serem aceitas como membros. E é aqui onde os escritos de Ellen White se tornam ainda mais enfáticos, reforçando a seriedade desse rito. Ela nos adverte que os candidatos ao batismo devem ser examinados de maneira muito mais escrupulosa do que o que temos feito. Não basta ser um adventista nominal, é crucial verificar se eles realmente se colocaram ao lado do Senhor, renunciando o mundo e estando dispostos a não tocar em nada impuro. Ela é categórica ao afirmar que as exigências do Evangelho devem ser estudadas a fundo com os batizandos. A preocupação de Ellen White era com a qualidade da conversão e do comprometimento. Ela lamenta bastante homens e mulheres que são admitidos no solene rito do batismo sem que tenham sido completamente instruídos com respeito ao significado dessa ordenança e que, segundo ela, debilita a igreja com o ingresso de pessoas não convertidas. Falando especificamente sobre crianças, ela concorda que é na idade escolar que elas devem começar a receber instrução religiosa mais direcionada, observando que as crianças de 8 ou 10 ou 12 anos já têm idade suficiente para serem dirigidas ao tema da religião individual. Mas ela faz questão de destacar a enorme responsabilidade dos pais, antes do batismo de seus filhos, na instrução sobre o verdadeiro significado desse rito. O batismo, ela nos ensina, é um rito muito importante e sagrado, e importa compreender bem o seu sentido.
batismo simboliza arrependimento do pecado, o começo de uma vida nova em Cristo Jesus, e não deve haver nenhuma precipitação na administração desse rito. Ela é clara que somente quando os pais estiverem convencidos de que seus filhos compreendem o significado da conversão e do batismo, e estão verdadeiramente convertidos, é que eles devem permitir que eles sejam batizados. A pressa nesse processo pode ter consequências graves para a vida espiritual da criança. Então, o que tudo isso significa para nós, pais, educadores e jovens que consideram um batismo? A teologia e a pedagogia, que é a ciência do desenvolvimento, nos apontam para a mesma direção. O batismo não é um rito automático, nem um carimbo de família. Ele é um passo de fé que exige maturidade, responsabilidade e capacidade cognitiva, que precisa estar em sua plenitude para que seja consciente. Não se trata de uma idade mágica, mas de um estágio da vida de uma pessoa em que ela é capaz de compreender o significado profundo da entrega a Cristo, do significado do arrependimento verdadeiro e do compromisso de um novo senhorio. Para os pais, isso significa um chamado à paciência e instrução diligente. Nós não precisamos apressar o batismo dos nossos filhos. O foco deve ser no discipulado, na semeadura, nos princípios bíblicos e na criação de um ambiente que favoreça a genuína conversão. Como Ellen White aconselha, é preciso que as crianças revelem conhecer haver experimentado a genuína conversão antes de serem batizadas. É uma responsabilidade que repousa pesadamente sobre nós, mas que nos trará frutos eternos. A verdadeira segurança está em um coração transformado, não em um rito realizado prematuramente. Para os jovens e adolescentes, essa reflexão é um convite a levar a sério a sua decisão. O batismo é um momento solene de confissão pública de que Cristo é seu Senhor, de que você morreu para o pecado e de que você ressuscitou para uma nova vida. Essa é a manifestação de um compromisso que vem de dentro, de uma fé madura, de um arrependimento genuíno. Se você está pensando em se batizar, pergunte-se: eu realmente compreendo o que eu estou fazendo? Meu coração está disposto a entregar o controle da minha vida a Jesus? Essa é uma decisão pessoal, profunda e transformadora. Em resumo, o batismo cristão é um ato moral profundo, intrinsecamente ligado ao arrependimento e à fé, e ele é implicado numa escolha consciente de um novo senhorio e de uma nova atitude em todos os aspectos da vida. A Bíblia, a pedagogia e a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os conselhos de Ellen White, nos mostra que não há uma idade específica rígida, mas uma fase no desenvolvimento. O senso comum e a pesquisa educacional convergem para a ideia de que é por volta ali dos 10 anos até os 12 anos, que são os anos da transição da pré-adolescência, com suas transformações cognitivas e psíquicas, que a maioria das pessoas começa a estar em condições de experimentar uma genuína conversão e tomar uma decisão consciente por Cristo Jesus. É vital não apressar esse passo, aguardando que o entendimento e o compromisso sejam reais. E argumentos que minimizam essa necessidade de maturidade, eles não se alinham muito bem com os princípios bíblicos ou com as orientações inspiradas. Contudo, também há um alerta para não postergar demais, pois como Ellen White diz, nós não devemos permitir que a criança adormeça à beira do abismo da destruição, por perder o interesse. É um equilíbrio delicado entre prudência e bom senso, nem tão cedo que não haja compreensão plena, nem tão tarde que a sociabilidade espiritual se perca. Então, que essa reflexão possa nos iluminar, iluminar o caminho das nossas famílias, o caminho dos nossos filhos, e que nós consigamos ter a sabedoria do céu para tomar essa decisão. E que Deus continue com você. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e até o próximo vídeo.